pessoal, vamos começar esse segundo ciclo, nosso primeiro assunto, né? O assunto que trata de arte, espaço e participação do público. Isso fala de quê? Basicamente, independente do assunto que a gente vai lidar aqui, ele fala de quê? Do contato que o público vai ter, cada vez mais está tendo, cada vez mais com a arte, com o processo artístico. Esse contato chega a ser tão importante que muitas vezes em algumas peças de teatro o público sobe ao palco, ou então o artista ele desce até a plateia. Há vezes aí que é uma peça de teatro, no fundo tem uma porta e no meio da peça você abre essa porta e lá fora tem um cara trabalhando com a britadeira e tudo, e faz parte da peça, da encenação. Então cada vez mais o público está fazendo parte da arte. Por isso esse assunto é tão importante aqui, nosso primeiro assunto do segundo ciclo. E a gente vai começar logo falando de uma obra muito importante que vocês podem ver aí no livro na página 88 de vocês, que fala justamente aqui dessa obra, Desvio para o Vermelho 1, Impregnação. Uma obra muito famosa e que foi feita pelo artista Cildo Meirelles. Essa obra, ela mostra um ambiente, na verdade 3 ambientes, né, em vermelho, com cores diferentes de vermelho, tonalidades diferentes de vermelho, mas todas em vermelho. Dentro de 3 salas, são 3 salas que existem, são 3 momentos que vocês vão ver dessa obra aí, que vocês vão conhecer. E nessa obra vocês podem observar que tem um aspecto assim de que existe alguma pessoa lá, que tem um movimento lá dentro. E isso se chama o quê? Uma coisa que a gente vai conhecer hoje nessa aula, que se chama a cor monocromática, o objeto monocromático ou a arte monocromática. A esse tipo de arte que é feita dentro de uma sala ou de várias salas, no caso dessa aqui 3, é dado o nome de instalação. É um dos meios de arte mais atuais que está tendo aqui do mundo, é a instalação. É uma arte que é feita dentro de um objeto fechado, de um espaço fechado. Muitas vezes toma até um museu todo, uma instalação. Começa lá já do lado de fora e toma o museu todo. É uma arte bem difícil de fazer, precisa de muitos operários, muita gente trabalhando para poder fazer isso aí. É um pouquinho diferente de você olhar uma tela. É um pouco diferente de você apreciar um quadro, né? De você olhar uma escultura. Aí você entra na arte, porque você vai entrar em várias salas para observar isso aí, né? Então esse é o assunto que nós vamos ver nesse segundo ciclo, a instalação, tá bom? Vocês estão vendo aí a primeira sala dessa obra de arte aí, reproduzida em um museu, né? Ela está presente em um museu. Então diz mais ou menos assim, ó. A obra reproduzida nas páginas de abertura da unidade, que é essa que vocês estão vendo aí, é uma pintura, nenhuma escultura, né? Para fazê-lo, o artista Cildo Meirelles selecionou diferentes objetos e os organizou em um espaço arquitetônico interno, como eu falei para vocês, numa sala, né? Ou em 3 salas. A esse tipo de obra dá-se o nome de instalação, como eu falei. Em Desvio para Vermelho 1, Impregnação, o espectador é convidado a explorar o espaço criado pelo artista, um ambiente em que os objetos, ainda que com variações claras ou escuras, né? Tonalidades de vermelho diferentes, são todos vermelhos. Por essa razão, podemos afirmar que essa é uma obra monocromática. Ou seja, mono, que quer dizer um, né? E cromática de cor. É um objeto é uma obra que tem uma única cor. Ok? Note a variação cromática nos objetos retratados na foto reproduzida nessa página. Essa obra foi feita em 1967, montada em diferentes versões. Desde 1984, ela é exibida no Instituto Inhotim, em caráter permanente desde 2006. A obra Desvio para o Vermelho é formada por 3 ambientes articulados entre si. Impregnação é o primeiro deles. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa obra Impregnação, que é justamente essa tela que vocês estão vendo. No primeiro ambiente do Desvio para o Vermelho, Impregnação, retratado em imagem nas páginas anteriores, o que vocês estão vendo agora, né? Coloca o espectador em contato com uma coleção de objetos e obras de arte, em diferentes tons de vermelho. Os móveis, objetos e quadros preenche quase todas as paredes, provocando um grande contraste, né? Note que Impregnação é uma sala que tem um clima doméstico, um clima de casa mesmo, mas todos os objetos são vermelhos ou de cores próximas ao vermelho. A sala é composta de ventiladores, notebook, estante, livros, cadeiras, máquina de escrever, mesas, quadros, plantas, aquário, entre outros. Os móveis e os objetos estão organizados no sentido longitudinal,
para que possam ser mais bem observados pelo espectador, todos organizados de uma forma que não fique nada um na frente do outro, né? Alguns objetos sugerem a presença humana na sala, como se realmente houvesse pessoas habitando o espaço, como roupas bagunçadas, máquina de escrever, animais domésticos, peixe e passarinho. Os quadros e objetos pendurados são utilizados para preencher com excesso de vermelho as paredes claras. Então aquelas paredes que estavam lá claras, deixando a sala um pouco mais clara, né, tirando o vermelho, ele preenche com quadros vermelhos também, para dar uma ideia geral de vermelho em toda a sala. Então, indo agora para a segunda sala, o segundo ambiente, nós vamos encontrar o ambiente que é chamado de entorno e desvio. No ambiente de impregnação há apenas uma saída, no canto que conduz a uma sala pouco iluminada, muito estreita e onde há uma garrafa deitada no chão. Esse ambiente chama-se entorno. Nele, um líquido vermelho parece escorrer pelo gargalo da garrafa, que repousa no chão, tornando-se uma superfície que recobre a parte do piso. A impressão que se tem é de que a quantidade do líquido derramada é muito maior do que a quantidade que poderia caber dentro da garrafa. Além disso, a forma com que o líquido e a garrafa estão dispostos parece contrariar as leis naturais da física, causando no espectador a sensação de estranhamento. Observe aí a foto, né, que vocês estão vendo. Você pode ver que a ideia que tem aí realmente é que o líquido que está na garrafa, ele é bem mais do que caberia nessa garrafa, né? Então, a ideia que se passa é o quê? Que essa garrafa derramou nesse ambiente, inundou o ambiente 1 e transformou tudo que estava lá naquela sala de vermelho. O que era escuro se tornou vermelho escuro, o que era claro se tornou vermelho claro. É a ideia aí que a arte faz a gente imaginar, né? Pensar e sair do nosso, um pouco da realidade e passar para a imaginação. Essa é a ideia. Mas ainda tem a fase 3. Né? O terceiro ambiente, desvio, tem proporções semelhantes à do ambiente impregnação. E é uma sala escura, em que há uma pia instalada em um ângulo inclinado. Ao caminhar por essa sala, o espectador é surpreendido com o som da água que escorre por uma torneira. Uma nova sensação de estranhamento ocorre quando o espectador descobre que a água, na verdade, é um líquido, também em tom vivo vermelho. A inclinação da pia faz o líquido espalhar-se nela antes de descer pelo ralo. Então, aquilo que eu falei para vocês, da dificuldade de você encontrar, de você fazer uma instalação é muito grande. Você tem que ter aí um eletricista para armar uma bomba, você tem que ter um encanador para armar, porque essa água aí, na verdade, ela está num reservatório e ela não é desperdiçada. É uma bomba que joga na torneira, vai para o reservatório, puxa, joga na torneira de novo, volta para o reservatório e assim vai. Não há um desperdício com isso. Ok? As cores, gente, são muito importantes. As sensações que as cores causam na gente. Para vocês que não sabem, existe até na medicina um ramo da medicina chamado cromoterapia. Como eu falei, cromo quer dizer cor, né? A cromoterapia, ela trata de dores nos ossos, nas articulações. Eu já vi mesmo uma receita que o médico passou 2 horas de luz vermelha. Então tem uma lâmpada vermelha que fica na mão e vai fazendo, vai curando, né? Outro azul, eu não sei para que serve, azul e a vermelha. E amarela também, outras cores. Mas é usado na medicina. Então a cor é muito importante. Para o artista também, né? A escolha das cores utilizadas ao realizar uma obra é um dos aspectos mais importantes. Quando um artista visual elabora a sua criação, isso se torna mais importante ainda. Em Desvio para o Vermelho, por exemplo, Cildo Meirelles possivelmente escolheu o vermelho por ser uma cor que provoca uma sensação de impacto, né, de energia. Observe essa pintura aqui que vocês estão vendo agora, de Henri Matisse, reproduzida a seguir, né? Ela parece com a de Cildo Meirelles, né, bem parecida. O autor de O Atelier Vermelho é Henri Matisse, artista que integrava um grupo importante de pintores, que ficou conhecido como fauvista. A palavra fauve vem do francês, significa fera, em português. Esses artistas foram chamados de fauvistas por utilizarem cores de forma livre, com pinceladas largas, para obter efeitos mais expressivos. Então esse nome fera não é fera de ser bom, de ser um bom pintor, não. É fera realmente, eles estavam sendo xingados de feras, porque eles pintavam com cores muito fortes, muito agressivas. Então, como uma fera, eles eram muito agressivos. Eram os fauvistas. Então observe essa obra aí de Henri Matisse e veja como ela se parece também com a obra que nós vimos agora de Cildo Meirelles. Um convite à experimentação.
A gente viu até agora o desvio para o vermelho e descobriu que é uma obra, é uma instalação, que a gente já descobriu aqui o que é uma instalação, né? A técnica de instalação é uma das mais utilizadas pelos artistas contemporâneos, artistas de hoje em dia. Aqui no Brasil, um dos primeiros artistas destacados na criação de instalações foi Hélio Oiticica. Ele nasceu em 1937 e morreu agora em 1980. Observe essa obra aí agora, ó. Essa obra se chama Tropicália e foi exposta pela primeira vez em 1967. Essa instalação é uma espécie de labirinto que deve ser percorrido pelo público. Ao entrar nesse labirinto, o espectador se defronta com araras, bananeiras e areia, e outros elementos também. O caráter experimental e inovador das obras produzidas por Hélio Oiticica as aproximou das composições dos músicos que estiveram à frente do movimento Tropicália. Vocês lembram disso, nós estudamos no primeiro ciclo, o movimento Tropicália era uma coisa inovadora, que buscava o quê? Conciliar, já que estava tendo aquela briga, porque não queriam guitarras aqui no Brasil, né? Então ele buscava conciliar o estrangeirismo na música e o regionalismo aqui, colocado do nosso jeito. Tem um vídeo que eu passei para vocês que o cara tá tocando guitarra e do lado dele tem uma menina com uma panderola. Não é nem um pandeiro, é uma panderola que ele é meio vazado, né? Então essa panderola mostra o que? O regionalismo do Brasil, do lado da guitarra americana. Então buscava isso. Essa inovação, né, experimental, essa coisa experimental, também está presente nessa obra. Olha como a arte se divide, né? Música pode virar tela, tela pode virar uma instalação. Então a arte, uma empresta a outra. O título que o compositor Caetano Veloso atribuiu à canção, por exemplo, é uma referência à instalação de Oiticica, reproduzida na foto desta página, né, que vocês estão vendo aí. Mais tarde, a palavra Tropicália daria nome ao próprio movimento. Nós vamos conhecer agora a obra o estilo que Hélio Oiticica trabalhava, que era o neoconcretismo. O prefixo neo quer dizer novo, né? Então, novo concretismo. O concretismo é um tipo de arte em que trabalha com coisas concretas. Com o próprio concreto mesmo, ou com madeira, com arame, com essas coisas assim, concretas. Então, um novo concretismo. Hélio Oiticica revolucionou a arte brasileira ao produzir obras que, assim como a Tropicália, convidavam a interação, né? O público interagir com ela. Oiticica fez parte do neoconcretismo, considerado um dos mais importantes e significativos movimentos artísticos brasileiros. Outros artistas também fizeram parte, como Amilcar de Castro, Franz Wiseman, Lígia Pape e Lígia Clark. Um dos artistas integrantes do neoconcretismo brasileiro propuseram o resgate da produção de obras mais subjetivas e expressivas. Quer dizer, subjetiva é que você que vai imaginar a coisa. Como eu falei agora daquela garrafa que estava esvaziando ali e melando todo, pintando toda a outra sala, aquilo ali foi uma coisa que eu imaginei, então uma coisa subjetiva, eu que estou pensando, mas vocês podem pensar de outro jeito. É possível observar a busca pela renovação, né, na linguagem geométrica, na obra do neoconcretismo. Olha aí essa tela, que beleza. Blocos de concreto em pé, né? Com cores bem coloridas. E o público pode passear por dentro. Olha a interação que eu falei do público. O público pode passear por onde quiser aí. Nas obras reproduzidas que vocês estão vendo aí, nessa imagem, por exemplo, o artista Hélio Oiticica trabalhou com as cores e as formas geométricas no espaço, a fim de aproximar a obra do espectador. Ok? Nós vamos encerrando por aqui essa aula gravada. Vamos bater um papo agora ao vivo aí, né, com vocês, online. E ver o que é que vocês acharam, qual é a opinião de vocês sobre essa obra, se vocês entenderam realmente o que é uma instalação, se vocês acharam interessante, né, esse novo tipo de arte que a gente passa a conhecer, que tem um principal papel qual? Interação do público. Beleza? Aguardo vocês na aula 2.